Oi, meus amores! Cristina Vampato, estamos em mais um podcast. E hoje eu trouxe uma pessoa especial, incrível, gente. Ela é uma profissional fantástica, de uma responsabilidade sem tamanho, gente. Eu vou contar um pouquinho para vocês da história dela e depois ela vai poder falar para vocês as suas aventuras, tá? O nome dela é Gisele Batista. Ela é responsável, ela é motorista de transporte coletivo. Gente, vocês acreditam que ela diariamente tem a responsabilidade de transportar vidas num veículo avaliado em R$ 1 milhão? Olha que responsabilidade. Gente, não é para qualquer um, não. Tem que ter capacidade, tem que ter força. E a Gisele é dessas profissionais que são incríveis. O Pedro Azevedo sempre elogia a Gisele. Assim que pode, vai lá, divulga lá na empresa que ela trabalha. Então vamos lá. Primeira pergunta, Gisele. Quando você decidiu que iria assumir essa responsabilidade, essa missão de conduzir um coletivo tão valioso e principalmente com vidas tão valiosas? Então, Cristiana, há cerca de 19 anos, quase 20, eu ingressei em uma empresa de ônibus sendo cobradora, né? E aí, na época, 2 anos depois, mais ou menos, já estavam acabando com os cobradores de empresas de ônibus, né? E aí, meu marido, na época, eu já tinha habilitação B de só para carro. Aí, meu marido, na época, virou para mim e falou: por que você não troca? Porque o cerco está se fechando. Então, quando acabar isso aqui, você com habilitação, você pode tentar virar motorista. E assim eu fiz, troquei. A empresa que eu trabalhava na época me deu uma oportunidade de entrar na manobra, porque a gente faz tipo uma escolinha lá dentro, né? E eu fiquei nessa manobra durante 5 meses, depois eu virei motorista. E hoje já fazem quase 20 anos nessa minha luta aí como rodoviária. Gente, me diga uma coisa, no início era um pouco complicado para as mulheres conseguirem espaço para poder, né, pilotar esses coletivos, já que é uma atividade predominantemente homem, né? Sim, sim. E na época que eu, né, entrei para a manobra, lá na empresa que eu trabalhava na época, era eu e mais uma mulher. Então, assim, nós duas, lá naquela empresa, nós fomos as primeiras mulheres a trabalhar como motorista. Gente! Que Entendeu? legal! E aí eu tô até hoje nessa luta aí. Olha, e uma coisa eu posso te garantir, o Pedro fala para mim que você pilota com segurança, com firmeza, atenta à estrada e principalmente atenta àqueles malandrinhos que porventura querem entrar, sabe? Uhum, Você entende o que eu estou falando e o entendo. público também entende, não é? E você fica super alerta a isso. Isso que deixou o Pedro confiante. Em relação a dirigir bem, acho que já tá no DNA, né? Porque meu pai é carreteiro. E Oi, gente! aí, você sabe que querendo ou não, a gente sempre puxa, né? E a maior alegria dele é dizer pra todo mundo: minha filha é motorista de ônibus. Gente, que legal. Todo mundo que ele pode, que não sabe ainda, ele pode falar, ele tem o prazer de falar. É, eu ainda acho, e a gente sempre vai batalhar, conte comigo, a Cristina Vampato, porque a gente entende que é uma área, uma profissão que precisa ser muito mais valorizada. Exatamente. Muito valorizada, porque é a responsabilidade que vocês têm. Muita gente pode achar que é simples, mas não é Não é não. fácil. Você pilotar um ônibus daquela magnitude, daquele tamanho, a atenção que você tem que ter, então falta sensibilidade a muitos empresários para voltar a essa questão da valorização. Isso não é crítica, é apenas uma conscientização que a gente tem que passar, não só
para os empresários, mas para a sociedade também, Sim. para entender a importância dessa profissão, certo? Certo. Agora, partindo desse pressuposto, vamos lá. Quais são os maiores desafios que você enfrenta na estrada? E se porventura tem algum que marcou? Então, eu vou te dizer só dois, tá? Primeiro, tal dos malandrinhos que você acabou de mencionar, né? Que como eu já começo a dirigir na madrugada, por volta de 4 horas da manhã, no escuro você muitas das vezes não tá vendo direito. Então você tem que ficar bem alerta para poder não te trazer problema para você que está dirigindo e para os próprios passageiros, né? E o segundo é com os carros de passeio. Carro de passeio não respeita a gente de jeito nenhum, né? Um fato que me marcou, eu estava na outra empresa ainda, por volta de 1 ano já dirigindo, uma senhora na minha frente, só que ela na canhota e eu na direita. Aí uma pessoa fez sinal para mim, só que esse ponto de ônibus era em frente a um posto de gasolina. Ela, do jeito que ela saiu da canhota, ela jogou na minha frente, chovendo. Não adianta que o ônibus não para rápido, né? Ele tem que ter o determinado... Tem que ter um tempo, Isso. né? E aí eu bati na lateral dela e quase joguei o carro dela de rodinha pro alto. Ai, mas meu graças Deus. a Deus, Deus foi ali, botou a mão, só deu aquela virada e voltou. E ela tava com uma senhora dentro do carro, que no caso era a mãe dela. E aí ela disse que a roda travou, mas não foi. Ela pegou, saiu da canhota, jogou na minha frente, eu já no acostamento para parar. E aí, assim, você tem que ter atenção em todos os movimentos, porque se não for assim, toda hora você tá se envolvendo em acidente no meio da rua. Então, Gisele, você está me dizendo que grande parte do seu dia é direção defensiva. Defensiva, exatamente. E isso gera uma tensão, um desgaste maior ainda. Totalmente. Meus cabelos estão caindo, ó, por causa disso. A tensão deixa a gente como? Mas é aquilo que a gente escolheu, é aquilo que a gente ama fazer, né? E me fala uma coisa, qual sua válvula de escape para poder desestressar? Ai, meu pai, minha válvula de escape, eu vou ser bem sincera pra você. Quando eu tô muito estressada mesmo, eu tiro sempre um dia na semana pra ir à igreja. Você acredita? Pra ouvir a palavra. Amém. Porque amém. é a única coisa que me acalma. Amém. Não adianta falar, bebo uma cerveja, eu não bebo. Então, pra mim, já não faz sentido isso, né? Então, sempre que eu posso, eu tô lá na igreja pedindo a Deus pra poder me livrar dos perigos na rua, livrar meus passageiros, entendeu? Porque aquilo ali, querendo ou não, você faz um horário todos os dias, aquilo se cria uma família, vamos dizer assim, né? Tem passageiros que entram, vai dormir, e tem passageiros que trocam uma ideia contigo, e tá tudo bem. Então, assim, você passa problemas na rua, como todo mundo passa, mas a gente está sentado ali 7, 8 horas, né? E a cada minuto que se você demole, dá problema. Então, é dessa forma que eu, Gisele, faço. Gisele, fantástico. Você escolheu uma válvula de escape importante, porque independente de credo religioso, Sim. independente do que vão dizer ou não, ter a conexão com Deus, ela é muito importante, porque a gente passa por muitas pressões. Muitas pessoas vão tentar chegar para tirar você da tua zona de conforto, tirar você Sim. da sua tranquilidade. Infelizmente, tem muitas pessoas ruins. Tem. Então, a gente precisa realmente ter essa válvula de escape. E você, que eu acho interessante, que você tem uma aura legal, sorriso, obrigada. uma alegria que é contagiante. Isso é impactante, você não pode perder essa essência nunca. Obrigada, tá? obrigada, Cristiana. Nunca. Agora, suponhamos que você tem alguém, algum amigo, alguma amiga que queira enveredar para essa profissão. Qual é o conselho que você dá para essa pessoa? Dou todo apoio. Até porque, assim, vamos dizer que seja uma profissão. Eu não sou advogado, eu não sou juiz. É uma profissão.
E é uma profissão que leva de A a Z para os seus destinos, né? E é uma profissão que empresa de ônibus tem em todo e qualquer lugar. Então, se não deu certo aqui, pode dar certo lá na outra. E não é só isso, não é só empresa de ônibus. A gente pode dirigir caminhão, né? A gente pode dirigir carro de passeio. Então, o campo é vasto. Então, assim, para quem quer, eu dou todo o meu apoio. Gente, uma salva de palmas para essa sensacional motorista Gisele. Olha, gente, procura a Gisele, é incrível, fantástica. Eu não vou falar por questão ética qual a empresa que ela trabalha, mas eu sei que ela é incrível. Gisele, eu quero te dar um presentinho aqui, tá? E vou te ensinar uma coisa para você fazer também quando você estiver estressada e não tiver como ir na igreja, tá? Por exemplo, tá no ônibus, tá? E você pode fazer isso aqui, ó. Segura, tá? Aí você vai falar assim: eu quero, eu posso, eu vou conseguir. Plim. Plim. Agora vamos para valer? Vamos lá. Eu quero, eu posso, eu vou conseguir. Plim. Pode ficar. Gente, fantástica. Gisele, obrigado. Lógico, eu que agradeço pela esse oportunidade. É o primeiro bate-papo, teremos outros bate-papos com certeza, mas eu queria mostrar para as pessoas esse universo que muitas pessoas não dão o devido valor, o universo da profissão de vocês, que eu valorizo muito, como Cristina Vampato e meu amigo Pedro Azevedo também. Tá? Deixa eu só ressaltar uma coisa. Eu quero, eu posso, eu vou conseguir. A gente nunca pode deixar que o outro diga que a gente não pode, a gente não é capaz. Sim, nós somos capazes de fazer o que nós quisermos. Tá? Gente! Uau! Maravilhoso. Gisele, você é incrível. Muito obrigada. Olha, você tem que ser a conselheira das motoristas. Para poder estar... Gisele, obrigado. Nada, eu que agradeço, Cristina. Muito obrigada. Obrigado pela sua Obrigada pela oportunidade. Tá?